Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco. É o canal de review de livros e assuntos relacionados à literatura, seja ela impressa ou virtual. Trago novamente aqui esse livro, A Grande Guerra dos Continentes, do Alexandre Dugin. Não posso falar essa palavrinha mágica aqui que o YouTube não gosta, tá? A Grande Guerra dos Continentes. Então eu tenho que fazer dessa forma. E o tema hoje é o seguinte: Eurásicos brancos e Eurásicos vermelhos. É o sexto vídeo que eu falo sobre esse livro aqui. E agora vem essa parte, esse tema, Eurásicos brancos e Eurásicos vermelhos. Antes de começar propriamente com o texto, eu tenho que explicar mais ou menos o que o Dugin quer dizer quando ele classifica os Eurásicos como sendo branco ou vermelho. É referência que ele dá aos exércitos branco e vermelho que surgiram na Revolução Russa, né? Em 1917, 1918, tinha esses exércitos. Tinha mais dois, que é o verde e o exército negro. Mas aqui ele classifica como sendo branco e vermelho. Eu vou falar dos exércitos branco e vermelho, né? O exército branco era constituído por pessoas que não tinham ascendência mongol, que não tinham sangue mongol. Como nós sabemos, a Mongólia, os mongóis invadiram, passaram muito tempo lá na Rússia, tentando ocupar, não deu certo. Mas tem muita gente lá que ainda tem sangue mongol, né? Já essas pessoas do Exército Branco não tinham sangue mongol. Era formado por cossacos, né? Cossacos eram aqueles eslavos da parte do Oriente, mais precisamente ucranianos, que eram cristãos ortodoxos, né? E o Exército Vermelho é basicamente os bolcheviques, né? O Exército Vermelho foi chamado depois de Exército Soviético, mas continuou sendo chamado formalmente como Exército Vermelho até o seu fim, quando terminou a União Soviética. Nada mais é que o Exército Soviético, né? Então vamos lá. Segundo Parvulesco que eu falo no vídeo anterior, aquele escritor, poeta, metafísico, filósofo francês, amigo do Alexandre Dugin, né? Segundo Pavlesco, a feira russa da Ordem Eurásica, depois da Revolução essa de 1917, foi estabelecida no Exército Vermelho, que eu acabei de mencionar. Mais precisamente, no seu departamento mais secreto, o GRU, mas isto somente dizia respeito, é claro, aos Eurásicos Vermelhos. O GRU, que eu falo, é o tema do vídeo anterior, que é o seguinte: GRU versus KGB. Lá eu explico o que é o GRU, mas brevemente falo aqui que era parte do exército, né? GRU servia ao exército, ao Estado, e KGB servia ao Partido Comunista, que eram os bolcheviques. Continuando aqui. Os eurásicos brancos na Europa juntaram-se geralmente aos nacionalistas alemães, ou seja, os nazis, né? Aquele pessoal que a gente conhece. Encontramos representantes desta ordem na Abwehr. Essa Abwehr aqui, que significa defesa ou esquivar-se, é tipo um serviço secreto de inteligência alemã, como se fosse um KGB alemão, né? E mais tarde nas seções estrangeiras da SS e do SD, olha só, SS, né? A guarda pessoal do Adolfinho, o nosso homem do bigodinho. Eu não posso falar o nome dele aqui, eu posso falar Stalin, mas não posso falar do coronel lá da Alemanha, o Adolfinho, o homem do bigodinho. Particularmente no SD, cujo chefe Reiner Hendrik, que foi um dos arquitetos do Holocausto. Só gente da... Vamos lá. E ele próprio, um eurásico convicto, razão pela qual tombou vítima das intrigas do atlantista Canaris. Esse Canaris aqui é William Franz Canaris, que foi um dos arquitetos daquela Operação Valkyria, que virou filme, estrelado pelo Tom Cruise, né, que tenta botar uma bomba lá para matar o Adolfinho, só que infelizmente, né, para os planos deles não deu certo, já que eles mudaram a reunião de um lugar que era um mais fechado, era menor, para um galpão, e essa bomba ela funcionava melhor
num ambiente pequeno, né? Já que eles mudaram para um ambiente maior, o bicho era tão ruim que não deu certo e eles foram depois, lógico, exterminados, né? Os conspiraram com essa Operação Valkyria. Bom filme, recomendo. A revolução dividiu os russos entre vermelhos e brancos. Como falei, esses exércitos branco e vermelho surgiram na Revolução Russa. Mas por detrás dessa divisão política formal havia uma misteriosa partição geopolítica diferente entre as zonas da influência das duas ordens secretas, a Atlântica e a Eurásica, que eu explico naquele segundo vídeo, o Eurasianismo contra o Atlantismo. Na Rússia Vermelha, os atlantistas estavam agrupados em volta da Tcheca e do partido. Tcheca é o primeiro nome da KGB, tá? KGB primeiramente tinha esse nome de Tcheca, mudou de nome várias vezes e hoje está dividido entre FSB e SRV, são os nomes da KGB hoje em dia. Se bem que antes da nomeação de Khrushchev, nenhum atlantista declarado tenha jamais ocupado o posto de secretário-geral. Lenin e Stalin eram eurásicos, ou pelo menos estavam submetidos a uma forte influência por parte dos agentes da ordem eurásica. Aqui o Dugin classifica o Khrushchev, né, que é o Nikita Khrushchev, como sendo um atlantista. Khrushchev foi protagonista daquele evento chamado Crise dos Mísseis, pesquisa aí, de 1962, onde na ilha caribenha de Cuba tinham mísseis russos nucleares apontados para os Estados Unidos, que foi o nosso camarada Che Guevara que aprontou essa, né? E isso quase culminou na Terceira Guerra Mundial, tá? No caso do Che Guevara, quase que o mundo todo veio virar poeira, mas só que teve uma conversa lá e o problema foi resolvido, graças a Deus. E aí já ele fala que o Stalin e o Lenin eram agentes da Eurásia, né? Ou seja, eram politicamente, tinham uma visão, né, parecida com a do Dugin e do Putin também. Entre a migração russa branca, os atlantistas não eram menos numerosos que na própria Rússia, e a parte dos espiões ingleses evidentes, de liberais tal como Kerensky e de outros democratas e sócios-democratas, mesmo na área da extrema-direita, dos monárquicos, o lobby atlantista era extremamente forte. Ele fala dos monárquicos, né, que esses eurásicos brancos, como eu falei do exército branco, eles eram pró-czarismo, tá? Eles eram simpatizantes da família Romanov. Continuando aqui. Pertencia ele mesmo um filósofo de direita como Berdyaev e muitos outros. A esmagadora maioria dos emigrados russos que foram para os Estados Unidos estava ligada a esta tendência geopolítica, o atlantismo. Num dado momento, no princípio dos anos 30, a rede dos agentes do GRU na Europa, e particularmente na Alemanha, penetrou profundamente nas estruturas dos serviços de informação alemão e francês, olha só, bem amiguinhos, tendo a rede do GRU levada melhor sobre a rede dos agentes do KNVD, que era o Ministério do Interior na época, e mais tarde do KGB. Os agentes do GRU penetraram antes de tudo nas estruturas do exército e por vezes a plataforma eurásica fez com que o pessoal do GRU, entre outros agentes secretos europeus, não fossem inimigos, mas antes aliados, colaboradores, preparando secretamente, mesmo à revelia dos seus próprios governos, um novo projeto continental, que é o eurasianismo. Novamente aqui falamos não de agentes duplos, mas da convergência de interesses geopolíticos mais elevados. Assim, na Alemanha, o GRU entrou em contato com um certo Walter Nicolai, chefe do Gabinete para a Questão Judaica. O que seria esse Gabinete para a Questão Judaica na Alemanha naquela época? O que eles faziam com os judeus? O que esse homem decidia em relação aos judeus que ele colocava naqueles campos de concentração? É exatamente isso que ele era, tá, gente? Graças a ele, o GRU teve acesso às mais altas esferas da direção da Abwehr, da SS e do SD, ou seja, o GRU teve acesso a informações
nazi, aquelas bem antissemitas, aquelas bem que a gente sabe muito bem que eles fizeram, que todo mundo aqui deprecia. A figura central desta rede era o próprio Martin Bormann. Este fato foi bem conhecido pelos aliados após as descobertas do processo de Nuremberg, e muitos entre eles estavam certos de que Bormann, após 1945, que foi o término da Segunda Grande Guerra Mundial, estava precisamente escondido na União Soviética, onde se refugiou o alemão nazi, né? Se refugiou na União Soviética. Eram bem aliados, né? Tem-se por certo que o próprio Walter Nicolai passou realmente para o lado russo em maio de 1945. Maio de 1945, ou seja, 4 meses antes de acabar a Segunda Grande Guerra Mundial. O texto termina por aqui, mas eu tenho que comentar um pouco mais o que eu acabei de ler. Isso aqui, segundo o Dugin, né, que o Dugin escreve aqui, prova como as relações entre os comunistas da União Soviética e os nazis da Alemanha, essa relação era bem estreita. Eles trocavam informações o tempo todo e as suas ideias eram muito parecidas. Os seus planos eurásicos, planos de formar a grande Eurásia, a conquista da Eurásia, que nada mais é a união entre a Europa e a Ásia. Aqui nós temos um homem que era chefe do gabinete para a questão judaica, ou seja, dos campos de concentração, que também tinha na União Soviética, não se engane. Ou vocês nunca ouviram falar em Gulag? Os Gulags eram campos de concentração no qual a União Soviética de Stalin perseguia, prendia, fazia todo tipo de violência contra essas pessoas, tomava suas propriedades, né, para atacarem lá essas pessoas e forçarem elas a trabalharem. Isso foi que construiu basicamente as estradas da Rússia, né, porque não tinha como pagar as pessoas, então você plantava, embutia crime nessas pessoas para que elas fossem presas, você acusava, você prendia, você sentenciava. Então elas trabalhavam de graça para o Estado, né, para a União Soviética, não tem uma separação. E as pessoas falam muito da Alemanha, falam muito do homem do bigodinho, né, mas não falam do Stalin, que ele faz praticamente a mesma coisa, e isso aqui que está escrito aqui prova como eles tinham as mesmas ideias. Eles se uniram, só que o homem do bigodinho, o Adolfinho, ele traiu o pacto que ele fez com Stalin, aí culminou naquela disputa, né, que os aliados, que eram os ingleses, os americanos e os soviéticos, né, se juntaram contra o eixo, que era a Itália, Japão e Alemanha. Mas no começo eles estavam juntos e os assuntos de eurasianismo são os mesmos, né? Tem os eurásicos brancos e os vermelhos. Os vermelhos dos bolcheviques, né, do Partido Comunista, e o branco que se juntaram à causa alemã, à causa nazi. E como nós falamos dessas questões judaicas, né, desse povo que foi perseguido, foi cruelmente quase que exterminado, levado ao seu fim, né, pelo menos na Alemanha, onde eles moravam, e também na França e também em outros países. Eu vou terminar com um texto bíblico, como eu estou acostumando fazer, eu gostei e vou fazer isso sempre, que está em Deuteronômios, aqui, Deuteronômio 28, do 32 ao 33, aqui, ó, que diz o seguinte: aqui Moisés fala para os povo de Israel, tá? Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade de todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram, e vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias. Foi o que aconteceu. A Bíblia já previa isso e aconteceu no Holocausto na Alemanha nazi do homem do bigodinho, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, dê um like. Se não, pode dar o dislike, também não tem nenhum problema. Se inscreva no canal, tem muita pouca gente no canal, porque a maioria vê, mas não se inscreve. E se inscrevendo, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se gostarem e conhece pessoas que também gostam desse tipo de assunto,
que repassem para os seus amigos no grupo de Facebook, WhatsApp. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.